A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo: Criar duas vezes, tradução e direção de classe. Autora Sara Rojo. Primeira epígrafe: Contextualizando. Todos os projetos de tradução para teatro, dos quais participei de diferentes maneiras, tinham como finalidade que a obra pudesse chegar a um palco e comunicar o que o grupo em questão desejava a partir desse espaço. E no caso de Classe, de Guilherme Calderon, não foi diferente. Escolhemos durante o processo, realizado em 2018, priorizar o ritmo e o sentido originais da cena, mesmo que essa opção implicasse algumas perdas linguísticas e inclusive de lugares ou situações. Nota de rodapé número 1. Original aqui se refere proveniente da cultura de origem. A montagem, de 2019, revelou uma potência nova. Mas, ainda assim, cabe a pergunta: é possível pensar dessa maneira? É possível pensar em uma tradução para o palco? Penso que sim, mas não como arquivo, mesmo que parta de um texto publicado, como é o caso de Classe, 2008. Deve haver mobilidade. Eu diria, mais possuir a fugacidade de um texto espetacular, e isso é bastante concreto, se o tradutor, ou pelo menos um deles, como nesta obra, é também o diretor. Portanto, o que proponho aqui: se o destino da tradução é o palco, o texto traduzido deve conter as condições necessárias para ser feito pensando nas energias, subjetividades e possibilidades materiais do grupo e dos tempos nos quais a obra será apresentada. Não se trata de trair o texto original, pelo contrário. Para segui-lo, é necessário estar carregado do sentido presente que o teatro necessita para existir. Senão, é um texto teatralmente morto. O texto de origem, e inclusive o de chegada, o texto espetacular, devem ser, segundo minha concepção de teatro, campos referenciais, que podem ser seguidos o mais fielmente possível, mas não como uma camisa de força. Isso significa assumir que o texto espetacular estaria sempre em transformação, e que se modificará a partir dos diferentes espaços nos quais se encontra. O texto traduzido para o palco adquire um caráter flutuante que se constrói e se nega ao mesmo tempo. O coletivo, grupo, companhia, que apresentará determinado espetáculo tem que analisar o público para o qual será direcionada a montagem e as capacidades da equipe de reproduzir os sons, ritmos e dispositivos presentes na obra de origem. Em suma, as condições de plasmar na língua de chegada a potência da obra original e criar os pontos de contato entre ambas as culturas. Em outros termos, é necessário perguntar-se: que sentido sociocultural artístico há em apresentar uma obra em determinado momento histórico e em determinado espaço? Esse foi nosso ponto de partida para a construção textual espetacular. Dirigir, segundo minha concepção de teatro, é um exercício de criação horizontal. Não creio que se consiga em plenitude, mas é um motor arquitetônico. Trata-se de respeitar as 1000 vozes que saem em uma montagem e buscar coordená-las democraticamente, mesmo que essa palavra esteja em desuso. Este exercício é complexo porque vivemos em um mundo em que a individualidade é o que importa. Então, no espaço micro do teatro, essas individualidades se potencializam e um fazer coletivo caminha na direção oposta. Por outro lado, não estou dirigindo em um país com recursos para a arte. Pelo contrário, vivemos uma época de escassez e censura. Os artistas necessitam viver e, para isso, devem negociar seu tempo com outros ofícios. E isso requer uma disposição ao respeito mútuo. O grupo necessita pensar em como dizer aquilo que deseja expressar no tempo e com os recursos que tem. Como o objetivo da tradução e da direção de classe era conseguir uma montagem que envolvesse ambas as culturas e marcos históricos em jogo, Chile e Brasil, direcionei esse desejo para um trabalho coletivo por meio de investigações histórico-sociais e propostas estéticas. Chile e Brasil têm alguns pontos em comum que dizem respeito a estruturas sociais e culturais: colonização, independência, estruturas sociais hierárquicas, pobreza,
problemas identitários e, no caso do texto que nos preocupa, educação deficitária. O interessante é como transportar o tema do espaço macro para o micro, e aqui entra em cena o afeto e as relações de afeto e desafeto que se acreditem. Parece-me que é necessário, para realizar qualquer montagem, perguntar-se pelo que está no ar e pelo que importa em determinado espaço e tempo. Existem especificidades em todos os planos. Por exemplo, o uso da linguagem e das imagens necessita responder aos parâmetros da cultura de chegada para conseguir uma comunicação com o público. Dessa forma, traduzir para o palco é um ato que requer, além das habilidades técnicas e conhecimentos das línguas e contextos em jogo, uma capacidade criativa e um domínio do campo teatral. É impossível traduzir para o teatro se não se conhecem as características desse. Barbosa, Chiarini, Palma, 2017, página 8, apontam. Abre aspas. Traduzir passa a ser um ato poético consciente de uma política do pensamento, tanto com relação ao autor de teatro, quanto com relação ao tradutor. Ato poético e político onde o estatuto do sujeito é capital. Fecha aspas. A essa afirmação eu agregaria que deve ser um ato consciente das regras do jogo teatral. Em nosso caso, isto fluiu sem maiores conflitos, pois a tradução e o palco se converteram em todos que envolviam desde a palavra até movimentos, tonalidades e ritmos. Segunda epígrafe. Classe, classe. 2019. O Brasil elegeu por voto nas urnas, ou por omissão desse direito cidadão, engrossar as filas mundiais de retorno a um passado de privilégios. Desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o Brasil vive em um contexto marcado pela precarização da vida em diferentes frentes. O país está perdendo o direito à saúde e à educação pública, a uma aposentadoria solidária, a um trabalho, a um pensamento livre. A vida daqueles que não correspondem aos modelos de gênero ou raça está em perigo. As manifestações na rua se sucedem uma após as outras, ainda que não tantas quanto esperaríamos nas atuais circunstâncias. As mais massivas têm acontecido pelos cortes de recursos nas áreas da educação. A cena artística cultural se encarrega desse contexto. Cada dia mais grupos de teatro, dramaturgos e cineastas dialogam a partir de seus territórios artísticos com o que acontece. Classe, a obra de Guillermo Calderón, de 2008, foi montada no Brasil pelo grupo Mulheres Míticas em 2018 e estreou em 2019. Em 2006, ocorreu a Marcha dos Pinguins no Chile, pelas reivindicações dos jovens secundaristas. Em 2011, houve novas marchas incluindo as reivindicações dos universitários e as ambientais. Em 2019, uma explosão social que leva no momento em que escrevo 6 semanas. O que querem as pessoas que manifestam todos os dias? Basicamente, uma assembleia constituinte que modifique um modelo no qual não existe o acesso público aos direitos básicos, e uma plataforma social que diminua a desigualdade e dê mais dignidade a todos os chilenos. Um modelo que está servindo de exemplo para o que se deseja implementar no Brasil a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Atualmente, no Brasil, se sucedem os ataques à educação. Este ano, 2019, o ataque foi direcionado, principalmente, às universidades públicas. O Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, órgãos maiores da minha universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, presididos por sua reitora, informaram no dia 24 de setembro de 2019 sua preocupação com o Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, de 2020, encaminhado pelo governo de Jair Bolsonaro, porque, ao minguado orçamento de 2019, serão reduzidos em 18% os recursos destinados ao Ministério da Educação, MEC. Isso significa 21 bilhões de reais a menos em comparação com o orçamento de 2019,
Isso significa que o CNPq, equivalente ao CONICIT, sofrerá um corte de 87% e a CAPES, que é o órgão financiador da pesquisa, um de 50% em 2020. Em 25 de novembro de 2019, foi emitida uma nova nota do Conselho Universitário para denunciar a falta de provas das acusações levantadas pelo ministro da Educação com relação a drogas que seriam feitas dentro da UFMG. Nota 2. Agência governamental chilena responsável por coordenar, promover e auxiliar a pesquisa científica no país. Fim da nota. Cito. O juiz conclui que, abre aspas, deve ser frisado que não existe nenhuma prova de que a direção das faculdades que serviram de palco para o delito tenham, de algum modo, concorrido para o fato criminoso ou mesmo tenham oficialmente sido cientificados da ocorrência. Fecha aspas. Esses elementos são absolutamente claros para descartar como indigna e repugnante, além de difamatória, a tentativa de associar a UFMG e seus laboratórios a práticas como a produção de drogas ilícitas. Fim da citação. Boletim UFMG, 2019. Nota 3, data de publicação, 26/11/2019. Fim da nota. Esse é o contexto que vimos chegar quando decidimos traduzir e montar classe. A máxima de que o tradutor realiza seu trabalho em diálogo com sua cultura e de que o teatro deve responder ao que está no ar, nesse caso foi especialmente verdadeira. O texto foi construído a partir da ficcionalização de uma convivência entre um professor e uma aluna, únicos presentes na sala em um dia de manifestações. O Mulheres Míticas, dirigido por mim, o montou com uma variante, uma professora, um professor e uma aluna. Nota número 4. Assinam a tradução Gabriela Figueiredo, Álvaro Pádua e a autora desse texto, mas todo o grupo participou com ideias e observações. Por que essa mudança? Por que levar essa situação para a cena? Centrar tudo em um homem, o professor, e uma menina, a aluna, pode ser lido como se o problema se desse pelo gênero dos protagonistas. E quando o ampliamos, vemos que se dá pelos papéis que desempenham os protagonistas no interior dessa relação de poder. Levar isso para a cena é muito importante porque funciona como uma célula que explode desde a micropolítica até o espaço macro. O tempo transcorrido na sala de aula nos permite mergulhar na história social, na filosofia política, nas relações de poder e em nossas existências. É, portanto, um espaço privilegiado para expor as contradições daqueles que participam desse evento. Os elementos contextuais foram os que possibilitaram recriar a obra de origem. A problemática da educação é um ponto de conflito que atravessa toda a sociedade e que permitia, e permite, dialogar com os distintos setores. O segundo passo era contextualizá-la, e para isso tínhamos dois conflitos: o ritmo e a estrutura fechada. A obra original é um professor e uma estudante conversando numa sala de aula, o que implica estruturalmente uma obra mais lenta, que tem pouca entrada no Brasil. Nossa transformação do professor em dois personagens, um professor e uma professora, ajudaria, mas não era suficiente, e por isso surgiu uma potente trilha sonora que acompanha todo o espetáculo. Nota número 5. O criador da trilha foi Juan Rojo, com colaboração de Davi Lansky, na música Epílogo. Fim da nota. Essa trilha sonora imprimiu o ritmo que desejávamos e trouxe o espaço externo, o da manifestação, gradualmente ao espaço fechado da sala de aula. Retomando a contextualização, observo que vai desde elementos extratextuais a questões formais, como tipos de expressões, palavras. Por exemplo, em classe, certos acontecimentos estão situados nos anos 80, mas nesse período no Brasil não acontecia esse tipo de fatos históricos. Constatado isso, mantivemos o acontecimento sem a referência temporal, o que, de alguma maneira, permitia manter o sentido original, que, embora pareça estranho,
destoaria se dessemos a data. Outro aspecto que nos ajudou na construção do personagem da estudante, que está obcecada em apresentar ao professor seu seminário sobre Buda, foi entender como se estruturou o movimento dos pinguins. Gamboa e Pincheira apontam. Outra estratégia do movimento foi promover a não-violência. Isso não só buscava ganhar a simpatia e o apoio da gente da rua, mas também nascia da convicção de estar fazendo política no diálogo e na exposição de ideias. Também tinha o fim específico de resguardar a identidade da massa secundária e da gente que apoiava o movimento, da repressão policial e da ação de malandros, entre aspas. Frente a isso, houve reações de diversos tipos. Por um lado, as acusações oficiais de que o movimento, sim, tinha uma vertente violenta que não podia negar. Por outro, as acusações de vozes de esquerda que os condenavam por não apoiar a luta de rua como uma forma válida de manifestação. Gamboa, Pincheira, 2006, página 40, tradução nossa. Nota 6. Otra estrategia del movimiento fue promover la no violencia. Esto no solo perseguía ganar la simpatía y el apoyo de la gente de la calle, sino que nacía desde la convicción de estar haciendo la política en el diálogo y en la exposición de ideas. También tenía el fin específico de resguardar la identidad de la masa secundaria y de la gente que apoyaba el movimiento, de la represión policial y de la acción de flaites. Frente a esto, hubo reacciones de diverso tipo. Por un lado, las acusaciones oficialistas de que el movimiento sí tenía una vertiente violentista y que no podía negar. Por otro, las acusaciones de voces de izquierda que los condenaban por no apoyar la lucha callejera como una forma válida de manifestación. Fim da nota. Tratava-se de criar uma dialética entre o contexto chileno da luta dos estudantes para conseguir uma educação gratuita, situação de origem da obra, e o atual contexto brasileiro para não a perder, situação de destino, mas dentro de uma obra artística. Recordemos que, no teatro, os elementos da história podem adquirir uma potência de presente por meio da imagem. O texto dramático cria um questionamento dos próprios agentes da educação. A montagem tinha que ser capaz de recriar tal questionamento. Alcançar esse movimento, em si, me parece um ato de ativismo. Significa entrar de frente nos embates contra o controle dos corpos provenientes do Estado e nas exigências de que a arte responda, de determinada forma, a esse controle. O que se pode dizer nesse momento e como podemos comunicar o que nos interessa? O dispositivo da representação é um artifício, mas como disse Jean-Louis Comolli, abre aspas, os sistemas de representação estão na articulação do poder político e da consciência subjetiva. Fecha aspas. 2008, página 99, tradução nossa. Nota 7. Los sistemas de representación están en la articulación del poder político y de la conciencia subjetiva. Fim da nota. Os períodos repressivos são repetições anunciadas na construção de nossos países, e os problemas na educação ainda mais. Necessitamos enfrentá-los de múltiplas maneiras. Uma delas é pelo questionamento dos papéis no interior da relação. Por isso, a intenção foi criar uma constelação imagética e conceitual a partir das contradições internas para alcançar as externas em um contexto de precarização das condições educativas. As respostas não são estáticas no tempo e implicam um ir e vir muitas vezes. Requer tomar posições com relação aos contextos, já que o que se mostra ou o que se esconde do olhar envolve uma ética da criação. Essa ética me faz deter no conceito de montagem como uma experiência de mirar, desarticular e remontar as construções simbólicas dadas, uma por uma, como únicas e inquestionáveis, desde campos como o da religião ou da política. O como montar classe era um tema central.
Na época surgiram os entraves de sentido, que foram se articulando entre si. Entraves que permitiram criar microclimas e tensões dinâmicas. Analisamos as características de cada bloqueio e fomos trabalhando primeiro com microcélulas e logo de forma coordenada. A arte nos leva a espaços ocultos pelo discurso racional, espaços que possuem uma presença contundente no jogo político-social de um país. As imagens nos possibilitam transpassar a fronteira do evidente. Tentamos realizar essa operação de diversas formas: incorporação de canções e movimentos que rompessem a referência imediata, espaços de devaneio. Uma linguagem que ajudou muito nisso foi a iluminação, que cercou a sala de aula de forma sutil. Nota número 8. Sara Fagundes criou a cenografia e a iluminação como um todo dialogante. Fim da nota. O diálogo entre as linguagens tem que entrar na proposta base de cada obra. Por exemplo, a iluminação cercava e a música lançava o espectador para fora do espaço fechado. Finalmente, cabe dizer que se deve colocar cuidado especial na linguagem, porque essa tem que ser um elemento vivo. Dessa forma, o elenco poderá crer na palavra. Não só importa o significado, mas também a voz que o emite, porque ela é uma unidade com o corpo. Classe foi o tipo de tradução-direção feita em loco, com atores em cena, e isso permitiu dar à linguagem os rumos necessários. Foi possível provar cada palavra na cena e cada artista pôde senti-la em seu próprio corpo antes de emiti-la. Dessa forma, a proposição é que, se a tradução é formada por fonemas que quem emite consegue produzir dentro do ritmo global e da unidade de seu próprio corpo, a linguagem poderá comunicar. Este fator é fundamental em qualquer tipo de teatro, mas é o tronco, a base, de um espetáculo traduzido. A palavra tem que ser experimentada na oralidade, entendimento e proximidade, e no peso ideológico de sua semântica. O processo de tradução não é neutro. Isso foi possível porque entre tradução e direção se deu uma simbiose, uma montagem. Criamos, como diria Dubate, uma zona de convívio, entre aspas. Mas nesse caso, não só da equipe de artistas, mas também dos fatos históricos e países envolvidos no que se estava representando. O trabalho com os atores se realizou de formas diferentes. Primeiro com leituras dramatizadas, que lhes permitissem entrar em cada personagem e nos sentidos das palavras emitidas. Logo, por meio de trabalhos específicos, com cada um deles que implicavam analisar as especificidades do personagem e as potencialidades do ator. Só depois disso começamos a trabalhar conjuntamente uma análise teórica detalhada da obra. Isso, inclusive, foi um motivo de incômodo para o elenco, pois nos processos anteriores sempre tínhamos partido pelo estudo teórico, histórico, estético. Parecia-me que mudar a perspectiva nos proporcionava um acesso diferente e poderia ser um motor que não havíamos explorado. O grupo aceitou o desafio e então se abriu um novo caminho de experimentação. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.